talvez assim haja esperança. Eu não conheço um crente cheio do Espírito Santo que não coloca a boca no pó e o Senhor não responde. Agora eu já vi muitos crentes aí misturados com o mundo que tem medo da morte. Sabe por quê, não? Porque não tem decidido se quer o mundo ou Deus. E a palavra de Deus diz assim: não o mesmo mundo e nem o que no mundo há. Porque o amor do Pai não está no mundo, mas está naquele que faz a sua vontade. Nós temos que parar e pensar e dizer: Senhor, será que eu estou fazendo a tua vontade ou eu estou fazendo a minha vontade? Deus, Ele quer que a gente seja sincero diante dele. Deus, Ele não quer que a gente seja hipócrita, não. O que é uma pessoa hipócrita? É você abrir a boca e dizer: Senhor, eu tenho dado o dízimo, Senhor, eu tenho ido para a igreja todos os dias, eu tenho ido tantos dias eu pregar, eu tenho feito isso, eu tenho andado com roupa comprida, eu tenho feito aquilo, eu tenho deixado de fazer isso, eu tenho deixado de assistir aquilo. O Senhor, Ele sabe da tua vida, não precisa se dar satisfação. Porque a Bíblia diz que o querer e o efetuar quem coloca em nossos corações é Deus. Que se você é uma pessoa boa hoje, não é porque você quer ser boa, não. É porque o Espírito do Senhor está dentro de ti e te ensina a ser uma pessoa fiel. Honre a Deus. Valorize o que Ele tem te dado. Valorize o que você tem. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a promessa que o Senhor Jesus, Ele há de voltar e há de nos levar para morar com Ele. Mas só vai morar, meu amigo, aqueles que são santos. Porque aqueles que se misturam com o mundo, meu amado irmão, não vai ter parte de Deus. Porque Deus, Ele não vive nas trevas e ao mesmo tempo na luz. Ou é do mundo ou é de Deus. É preciso sermos fiéis. E nesses últimos tempos tem se levantado tanta geração que não se teme mais a Deus. Nesses últimos tempos tem levantado todo tipo de igreja, irmão, que o povo já não tem mais levado mais a sério a palavra do Senhor. A gente já não sabe mais quem é crente e quem não é na igreja. O negócio está sério. Então vamos guardar essa palavra nos nossos corações, porque Jesus, Ele está voltando. Vamos ser fiéis ao Senhor até o fim.